Meus queridos irmãos, boa noite. Que a paz de Jesus possa estar com todos. Mais uma vez, aqui estamos reunidos nesta noite, na nossa reunião pública do CNAE, e podendo contar com a presença de todos vocês, onde quer que estejam, nos seus lares, seu local de trabalho, caminho de casa. Mas o importante é estarmos juntos em pensamentos e em espírito. E é mais uma vez com muita alegria que eu participo desta noite de estudo, fazendo a abertura do nosso trabalho. Então vamos, com a proteção de Deus, com o amor de Cristo e com a ajuda da nossa espiritualidade maior, iniciar a nossa reunião desta noite com a leitura da página do livro Fonte Viva pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição número 24 tem por título Pelas Obras. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Primeira carta de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Esta passagem de Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, é singularmente expressiva para a nossa luta cotidiana. Todos experimentamos a tendência de consagrar a maior estima apenas aqueles que leiam a vida pela cartilha dos nossos pontos de vista. Nosso devotamento é sempre caloroso para quantos nos expõem os modos de ver, os hábitos enraizados e os princípios sociais. Todavia, nem sempre nossas interpretações são as melhores, nossos costumes os mais nobres e nossas diretrizes as mais elogiáveis. Daí procede um impositivo de desintegração da concha do nosso egoísmo para dedicarmos nossa amizade e respeito aos companheiros, não pela servidão afetiva com que se liga ao nosso roteiro pessoal, mas pela fidelidade com que se norteiam em favor do bem comum. Se amamos alguém tão só pela beleza física, é provável encontrarmos amanhã o objeto de nossa afeição a caminho do monturo. Se estimamos em algum amigo apenas a oratória brilhante, é possível ele esteja em aflitiva mudez dentro em breve. Se nos consagrarmos a determinada criatura só porque nos obedeça cegamente, é provável estejamos provocando a queda de outros nos mesmos erros em que temos incidido tantas vezes. É imprescindível aperfeiçoar nosso modo de ver e de sentir, a fim de avançarmos no rumo da vida superior. Busquemos as criaturas, acima de tudo, pelas obras com que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos, porque um dia compreenderemos que o melhor, raramente, é aquele que concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com Ele na melhoria da vida dentro e fora de nós. Muita paz para todos. Bom, meus irmãos, após essa leitura, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Deus, Pai amoroso, Criador de todas as coisas, ao nosso amado Jesus, ao nosso patrono Chico Xavier, aos trabalhadores espirituais de nossa casa, aos nossos mentores, aos nossos mentores familiares, a Ismael, Espírito protetor do nosso país. Neste momento agradecemos, Senhor, por a oportunidade que nos dá de estarmos aqui em Teu nome. A oportunidade que nos dá de estarmos reunidos, procurando o nosso aprendizado e levando aos nossos companheiros uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, uma palavra de carinho. Obrigado, Senhor, pela vida que nos dá,
e pedimos. Não vamos pedir individualmente para nós, nossos familiares, os nossos amigos mais chegados, mas vamos pedir por toda a humanidade. Todos nós que vivemos e convivemos neste mundo de provas e expiações. Pedimos por eles e por nós, Senhor, que derrame a sua misericórdia sobre a nossa população, que ampare aqueles que sofrem dores físicas, dores morais, e aqueles que partiram, Senhor, para o mundo espiritual, aqueles que antecederam a nós na viagem para novas colônias. Que seja permitido que os bons espíritos os amparem, os orientem no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho da caridade. Para aqueles nossos irmãos que estão desencarnando ou desencarnaram no dia de hoje, ou que porventura estejam desencarnando neste exato momento, que teu amor e tua misericórdia possam chegar até eles, abençoando os seus espíritos e os encaminhando ao seu local de tratamento e de purificação, aos enfermos nos hospitais, nos lares, que todos eles possam receber a visita dos médicos espirituais, a equipe médica Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz e outros médicos. Abençoai, Senhor, todos os trabalhadores da saúde, não importa a função que eles exerçam, mas todos aqueles que trabalham dentro de um hospital, dentro de um posto de atendimento, aqueles que atendem os enfermos nos seus lares, que eles sejam protegidos, Senhor, com seu escudo de amor e de misericórdia. E assim, amado Deus, Jesus, queridos trabalhadores espirituais da nossa casa, nesse momento, nós pedimos permissão para iniciarmos, o trabalho desta noite. Que tenhamos uma noite de paz, de harmonia e de tranquilidade. Que a tua paz permaneça em todos nós, em nossos corações, em nossos espíritos, para que possamos sempre te louvar, te agradecer e no momento oportuno te pedir. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, agora vamos dar prosseguimento à nossa reunião à noite, que os bons espíritos dirijam, te intuam nesta reunião, que receba uma excelente intuição do mundo espiritual. Obrigado a todos, uma boa noite, que Jesus nos abençoe. Graças a Deus, que assim seja. Boa noite, queridos companheiros, paz de Cristo no coração de cada um de nós. Hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e o capítulo 13, que nos fala assim: que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Que chamado para nós, amigos queridos. E o que a gente vê? Vários itens que vem nos falando. Não fazer o bem sem ostentação. Os infortúnios ocultos, que devemos, convidar os pobres e os estropiados, servir sem esperança e retribuição, que nós devemos entender a diferença entre a caridade material e a caridade moral. E hoje nós vamos trabalhar sobre a beneficência, que é o capítulo 13, como já falei, dos itens 11 a 14. E que lição belíssima que nos traz a beneficência. Nós começamos pelo Bispo de Argel e Bordeaux, 1861, que fala sobre a beneficência nesse mundo. Como se dará a beneficência nesse mundo? Que serão as mais doces as alegrias de coração, que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela de indiferença. Oh, se pudestes compreender
tudo que encerra de grande e de suave a generosidade das belas almas. Esse sentimento faz com que se olhem outrem com o mesmo olhar como o qual se olha a si mesmo, que se desnude com alegria para vestir seu irmão. Pudesses, meus amigos, não ter mais doce ocupação que a de fazer os outros felizes. Quais são as festas do mundo que podereis comparar a essas festas alegres quando representantes da divindade entregais a alegria a essas pobres famílias que não conhecem da vida, senão as dificuldades e as amarguras? Quando vedes de súbito esses semblantes descorados iluminarem-se de esperança, porque não tinham pão, esses infelizes e suas crianças, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam estas palavras que penetravam como agudo punhal no coração materno: eu tenho fome, eu tenho fome. Oh, compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria, onde um instante antes não via senão o desespero. Compreendei quais são as nossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro dos infortunados, ide em socorro das misérias ocultas, sobretudo porque são as mais dolorosas. Ide, meus bem-aventurados, meus bem-amados, e lembrai-vos destas palavras do Salvador: quando vestirdes um desses pequeninos, pensai que é a mim que estáis fazeis. E aí a gente vê com essa palavra beneficência, que resume todas as outras palavras, é a caridade. O que é beneficência? É a caridade que resume todas as outras virtudes. É a caridade, é o que se faz o bem. É a caridade que praticamos para o outro. É a doação, ou seja, é o caminho que vai levar o espírito à salvação, que vai levar o espírito à fonte da felicidade, a caridade. É o remédio para as aflições, para aqueles aflitos que se encontram em desespero. E exatamente a mais pura emanação do Criador. É uma virtude divina como todas as outras. É o instrumento da providência divina, utilizado para socorrer os companheiros de infortúnio, de dor, que sofrem misérias. E nós sabemos que as misérias não são materiais, mas as misérias da alma. E nós, mais um pouquinho, a gente lê no item 12, que fala assim pra gente: sedes bons e caridosos, essa é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Nós temos a chave, como já colocamos, para a nossa salvação, mas depende de cada um de nós. E vem a máxima: amai-vos uns aos outros. A alma não pode se elevar nas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Ela não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. Sedes bons, sustentai vossos irmãos, deixais de lado o horrível chaga do egoísmo. Esse dever cumprido deve vos abrir o caminho da felicidade eterna. O Cristo não vos disse tudo o que concerne as virtudes de caridade e de amor? Por que deixar de lado esses divinos ensinamentos? Homens fortes, amai-vos, homens fracos, fazei armas de vossa brandura e de vossa fé. Tende mais persuasão,
mas constância na propagação de vossa nova doutrina. Não é senão o encorajamento que viemos vos dar, não é senão para estimular vosso zelo e vossas virtudes que Deus nos permite nos manifestemos a vós, mas se quisesse não se teria necessidade senão da ajuda de Deus e da própria vontade. As manifestações espíritas não são feitas senão para os de olhos fechados e os corações dóceis. Ou seja, a caridade é a virtude fundamental que deve sustentar o edifício de todas as outras virtudes. E o que a gente vê? Como que nós podemos praticar essa caridade, praticar a beneficência? De que forma nós podemos fazer? Muito simples, sermos indulgentes uns com os outros. Perdoarmos 70 vezes 7, todas as vezes que houver necessidade. Sermos benevolentes, resposta que os Espíritos nos deram. Perdão, indulgência, benevolência, uns com os outros. É muito simples, amigos queridos. Não devemos julgar o nosso próximo. Como colocamos no início da leitura, devemos nos colocar no lugar do outro. Será que se estivéssemos no lugar do outro, estaríamos fazendo melhor ou pior do que aquele companheiro de jornada? Lembrarmos que somos todos irmãos, todos estamos aqui para aprendermos e colocarmos em prática os ensinamentos que o Mestre Jesus nos exemplificou. Termos coragem para continuarmos na jornada, coragem para estendermos a nossa mão, coragem de trabalharmos na seara do Mestre, por mais difícil que possa nos parecer, que as dificuldades batem à nossa porta todos os dias. Paciência, sermos pacientes, olha, queridos companheiros, ser paciente, sermos indulgentes com as falhas alheias. Precisamos ficar atentos, precisamos não ferir o amor próprio do companheiro, precisamos ser amigos, cultivar as amizades. Precisamos também, em alguns momentos, da doação material, que já vamos falar sobre a mesma. Precisamos da conversão dos dons de doação. Ou seja, quantas formas nós podemos fazer a caridade? E precisamos ficar atentos que caridade e esmola são diferentes. A esmola eu tiro do bolso, às vezes, para me livrar daquele que bate à minha porta. Mas a caridade moral, aquela que ouve, aquela que atende, aquela que entende o amor, ela é mais além do que a gente imagina. Então, muitos precisam do assistencialismo que ainda acontece nas casas espíritas e em outros templos. Precisam da bolsa de alimentos, mas precisam lado a lado desse atendimento de amor, desse atendimento de estender a mão, do ouvir, do sorriso, do abraço, do olhar acolhedor para o outro. Então são pequeninos gestos que cativam os nossos companheiros de jornada. A outra máxima, fora da caridade não há salvação, não é fora da religião, não é fora do que conseguimos os bens materiais, as nossas riquezas ilusórias, mas é fora da caridade, é fora da prática da caridade que o homem adquire exatamente o quê? As aptidões e virtudes e se salva do estágio em que se encontra e adentra em outro mais adiantado. Evoluímos, progredimos, queridos companheiros, e nós percebemos
que existem várias formas de se fazer a caridade, como já citamos. A esmola, voltamos a ratificar. A esmola é necessária em alguns casos, sim, pois é o alívio para pobres que se encontram em desespero, que não têm o que comer. Mas a caridade, pelo contrário, ela tem uma missão sublime, que é unir o benfeitor ao ajudado, e com isso ela disfarça-se de todas as maneiras. Ela não precisa de um palanque em praça pública, de um busto exposto, ela não precisa ser exposta à caridade que cada um faz. Lembramos que vários artistas, é um exemplo, fazem a caridade e sequer fazem esse comentário. Não há necessidade das fotos no Face, nas mídias, porque ela é de coração, vem de dentro para fora a caridade. Aí a gente vem pensando mais um pouco, quando se diz assim, sou pobre, não posso fazer a caridade. E o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos também nos fala sobre a caridade, exemplos. O Céu e o Inferno vem nos falar, né, também da prática de caridade. Quantos reis que eram reis, mas esqueceram que tudo era passageiro, bens materiais se foram e nada fizeram para o seu progresso moral, e são cobrados ao desencarne. E no Evangelho, no item 14, eles vêm, 13 e 14, vem nos trazendo exemplos de como muitos conseguiram vencer o empecilho da riqueza e da pobreza para praticar a caridade. E um desses exemplos que nós trazemos hoje é o exemplo de 2 homens que desencarnaram, mas antes foi dado para cada um saco. E nesse saco eles colocariam todos os seus bens. E quando eles desencarnaram, eles levaram o saco. O mais rico, afortunado, o saco estava cheio, e o outro, saco leve. E esses sacos foram pesados. E quando foram pesados, qual foi a surpresa? O do mais pobre, que era mais leve, a princípio, entre aspas, ele era o mais pesado. Por quê? Porque o do rico só estava ali o quê? Só estava o orgulho, o egoísmo. Fez a caridade, mas fez para quem? Para mostrar que podia fazer a caridade, ou seja, permitiu que suas mazelas sobressaíssem ao bem que estava fazendo. E o pobre, mesmo sendo pobre, ele usou dos poucos bens que possuía para ajudar a quem possuía menos. Então, ele carregou as suas virtudes, o amor, a caridade, o companheirismo, a doação. Então, aí a gente vê a diferença. Ninguém é tão rico que não possa doar sem se mostrar, sem aparecer em praça pública, que possa se negar a fazer o bem. E ninguém é tão pobre que possa dizer, eu não tenho dinheiro para ajudar, porque o mínimo todos nós podemos fazer. Nós precisamos, na nossa evolução, procurar sempre fazer o mais. Mas, como a mamãe dizia, o mínimo se torna mais, se torna muito, porque é de acordo com a nossa doação, é de acordo com o que podemos doar para o outro. Então, que nós possamos doar o amor, que nós possamos doar o nosso sorriso, o nosso bom dia, a nossa boa tarde, a nossa boa noite, que nós possamos doar o nosso abraço, o nosso ouvido, os nossos olhos acolhedores, que possamos ser exatamente esses mensageiros de amor, esses mensageiros de paz, e que possamos
deixar de lado a ostentação, deixar de lado os bens materiais que nos tornam egoístas, orgulhosos. Precisamos dos bens materiais? Sim, precisamos. Como já falamos que muitos precisam da esmola doada, da doação material dada, mas precisamos trabalhar em nós exatamente essa transformação da caridade moral, que vai nos ajudar na nossa evolução. Recordemos sempre, somos irmãos de caminhada, que todos nós buscamos a perfeição, todos nós buscamos a felicidade, e para encontrar essa felicidade, precisamos nos transformar, precisamos nos melhorar, que possamos seguir em frente, que possamos caminhar sempre em prol do bem, em prol um dos outros, sempre através do nosso esforço íntimo, e que possamos exercitar o perdão, a indulgência, a benevolência com todos os nossos companheiros de jornada, que possamos amar uns aos outros, que possamos entender que fora da caridade não há salvação e que cada um vai encontrar o seu caminho. Mais uma vez, um abraço virtual, muita paz para todos os irmãos de jornada. Agradeço a oportunidade recebida por estar hoje falando, conversando com vocês. Obrigada mais uma vez e com certeza em breve estaremos todos juntos, nos abraçando, sorrindo uns para os outros e que possamos continuar praticando o bem na nossa seara, que é a seara verdadeira, que é a seara do Mestre Jesus. Muita luz hoje e sempre. Boa noite, irmãos. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui no nosso trabalho virtual, da nossa sala Chico Xavier de Estudos Espíritas. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, agradecendo por mais esse dia de vida com saúde, que possamos, Senhor, auxiliar nossos irmãos, amigos espirituais nesse trabalho do bem, que possamos a cada dia que nos é dado essa oportunidade da nossa melhora, que possamos auxiliar, amparar aos mais próximos, que possamos auxiliar os nossos irmãos, amigos espirituais que estão nesse trabalho, que possamos fortalecer, doando o nosso fluidos a esses irmãos. Que a espiritualidade amiga, que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão mais velho, possamos estarmos sempre juntos na mesma sintonia, vibrando na mesma sintonia. Auxiliar, amparar os nossos irmãos que estão aí nessa luta, nesse trabalho diário contra esse vírus novo. Que possamos doar fluidos positivos de muita harmonia, de muita paz, que possamos vibrar nossos pensamentos, nos sentindo bem, essa luz irradiando sobre nós, vibrando, penetrando o nosso corpo, harmonizando as nossas células, que possamos falar só coisas positivas para auxiliar o momento, para poder limpar essa nuvem que está tão carregada de maus pensamentos, que possamos vibrar na paz do amor dos nossos irmãos espirituais, amigos, trabalhadores da Sala Chico Xavier e de todas as casas, todas as instituições. Oh, meu Deus, agradeço por essa oportunidade, agradeço pela vida, pela saúde, agradeço pela minha família, carnal e espiritual. Somos todos só uma família. Oh, meu Deus, obrigado.
que essa luz, essa paz possa envolver nossos irmãos governantes, que eles possam ter amor, ter sabedoria nesse momento, Senhor, auxiliar, porque nós pegamos essa responsabilidade, nós devemos auxiliar e amparar os que próximo de nós estão, encarnados e desencarnados. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Eu só tenho a agradecer, muita gratidão. Que continue fortalecendo a nossa sala Chico Xavier de Estudos Espíritas, todos nós trabalhadores da sala, todos os frequentadores, que possamos estar vibrando todos em uma só sintonia, sintonia do bem e do alto, Senhor, graças a Deus. Vamos agora cantar Quanta Luz, que essa música é linda. E para finalizar o nosso trabalho na noite de hoje, quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, essa luz é Jesus. Muita paz, meus irmãos, muita paz, graças a Deus.